Amém? Abra sua Bíblia, Daniel, capítulo de número 9. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, na linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Anote isso. Então anote aí, o primeiro ano de Dario, ou Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Você pode escrever do lado, Jeremias 25, versículo de número 11 em diante. Amém? Também está lá no capítulo 29, versículo 10 de Jeremias. Voltei o rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse ao Senhor: Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer de perto, quer de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. E ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração agora, me ensina cada versículo em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar. No 17 ele suplica dizendo: ouve, pois, ó Deus, a nossa oração, a oração dos teus servos e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor.
Grife aí a palavra santuário assolado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. No versículo 18, ele diz: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, e abre os olhos e olha. Só, irmãos, que isso ele está pedindo por causa do versículo 17, o santuário assolado. Havia uma promessa que Deus fez a Salomão, que toda oração que fosse feita no santuário, no templo, ela seria ouvida. Amém? A mão do Senhor estaria estendida, os olhos estariam postos lá, a toda oração. Mas imagine você que o santuário foi destruído, assolado. E por que o santuário foi assolado? Santuário assolado trazia ao povo o impedimento de ter o cumprimento da promessa. Claro, se os olhos, ouvidos e as mãos estariam postas para o santuário, e o santuário estava assolado por causa da desobediência, da transgressão do povo, então toda a promessa jamais iria se cumprir. Você pode dizer para o seu irmão assim: como Deus vai cumprir as promessas dele, de cura, de libertação, de provisão. Eu vou usar a palavra provisão e não prosperidade, porque prosperidade hoje está muito pejorativa. Quando se fala em prosperidade, as pessoas entendem uma coisa de troca, de câmbio. E Deus não faz isso com ninguém. Amém? Todas as promessas de Deus, elas estão postas na Bíblia, positivadas, escritas para o seu cumprimento. Todas as promessas, assim como também todas as suas ordenanças, as suas ordens, os seus mandamentos, todas as maldições também. A revelia do que muitos pensam, Deus não deixou só bênção, Ele também deixou maldição. Ah, pastor, me fala aonde, bispo? Lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 ao 15, você vai ver bênção. Do 15 em diante, você vai ver maldição. E tudo está ligado a se o povo ouvisse a voz do Senhor. E o povo, ouvindo a voz do Senhor, levasse até o templo, até o santuário, o perfeito louvor, a perfeita adoração. E não há perfeito louvor e perfeita adoração sem um coração submisso, sujeito a Deus. Daniel tem aqui então a revelação de um período de assolação sobre o povo que desolou o santuário, se afastou da bênção, avocou para si a maldição, se apostatou do caminho. E aí, ele usa alguns termos aqui do versículo 5 ao 18, eu queria que você anotasse, enfim. Na sua oração ele diz: temos pecado. Você pode dizer isso? Temos pecado. Segunda coisa que ele diz: cometemos iniquidades. Cometer iniquidade é ser partícipe de todo o pensamento de Satanás, que ele é o iníquo. Não é só o pecado em si, a prática, mas participar da filosofia da coisa. É ser participante, é uma coisa dolosa. Você tem dolo, você vive aquilo porque você quer. Então ele diz: cometemos iniquidade, somos rebeldes. Rebeldes. Apartamo-nos, 4, dos mandamentos de Deus.
Aí você pode entender, diga, desvio moral, desvio ético. Inclui a moral? Sim, mas não é só isso. Inclui também todo o cerimonial, toda a liturgia, todo o ensinamento litúrgico. Você vai ver o profeta Malaquias falar a respeito disso, sobre como traziam os animais para o sacrifício. O coxo, o cego, o manco, só não trazia o bom. Procedemos perversamente, quinto ponto da sua oração. Sexto, não obedecemos. Sétimo, devemos nos envergonhar. E oitavo, pedimos por misericórdia. Essa é a oração de Daniel. Essa é a oração de um homem que volta o seu rosto para Deus em orações, em súplicas, em jejum, pano de saco e cinza. E ele vem a um clamor, reconhecendo a situação de assolação do santuário. Diga para o seu irmão: você é o santuário do Deus vivo. Qual é a situação sua? Como você veio? Como você está vivendo diante de Deus? Sim, porque você não está só aqui diante de Deus. Você passou o dia todo diante de Deus. O que você falou, o que você pensou, o que você sentiu, o que você imaginou, o que você programou. Como você passou a noite passada, como você vai passar outra. Os teus dias, desde o dia que você nasceu até agora. Qual é o prognóstico que você se daria como santuário? Você se vê purificado, santificado, ornamentado, organizado, estruturado, decente? Ou você se vê assolado pelo seu pecado, pela sua iniquidade, pela sua rebeldia, por ter negligenciado e se apartado dos mandamentos de Deus, por ter procedido perversamente, por não obedecer à voz do Senhor? Sim, porque a Bíblia, quando manda a gente fazer um autoexame, uma autoanálise, uma introspecção, ela diz: examine-se o homem a si mesmo. Então, Daniel aqui vê a assolação do santuário do templo. Trazendo para nós hoje, nós vemos a situação das pessoas que são templo, que são santuário. A mediocridade do evangelho que você se propõe a apresentar a Deus. Lembra das palavras do profeta Miqueias? Com que me apresentarei ao Senhor? Será que vou me apresentar a Deus com um sacrifício de 1000 bois, de 1000 ovelhas e não sei mais o que? E ele começa a falar de óleos, e fala de ouro, e fala isso e aquilo outro, ou festas de luas novas, os sábados. Ele começa a falar de muita coisa que era litúrgico, que era ordenado pelos cultos levíticos. E quando ele fala tudo aquilo, ele percebe a resposta que não tinha mais nada a ver com isso, que nada disso agradava ao Senhor, a não ser que o povo verdadeiramente se voltasse para Deus, que o povo verdadeiramente se colocasse novamente com o seu coração em temor, em ação de misericórdia pessoal. Sim, porque nós temos que ter misericórdia de nós mesmos agora, irmão. Somos templo assolado, somos templo que foi assolado pelo pecado, pela iniquidade, pela rebelião. Somos templo enganado por Satanás, o pai da mentira. E esse pai da mentira, ele tem destruído muitos templos que foram levantados para a glória de Deus. Você foi levantado para a glória de Deus. Sua família foi levantada para a glória de Deus. Tudo
o que respira é para a glória de Deus. Mas imagine você que tudo isso foi assolado e tem sido assolado cada vez mais. E talvez você pergunte, mas bispo, por que tem sido assolado? Por que eu tenho sofrido tanto? Deus, em sua misericórdia, pratica o ato de permissão. Imagine que ninguém tocava em Jerusalém, a cidade de Sião, o monte Sião, a cidade de Davi. Ninguém chegava lá, irmão. Não era porque Davi tinha muitos soldados, porque Salomão tinha em sua glória as 12 tribos belicamente armadas, sabe, muito preparada, porque Davi nunca perdeu uma batalha. Não. É que ali tem o anjo do Senhor cuidando 24 horas. Até hoje querem destruir Israel e não conseguem. Até hoje. Uma cidade, talvez um país um pouco menor do que o Ceará, mas ninguém consegue destruir. Mas por que Jerusalém foi destruída? Diga, ato permissivo. Deus permitiu, como Deus permite, e Satanás ele entra. Isso já virou um jargão esse versículo, mas ele entra para matar, roubar e o quê? E na sua destruição, ele causa enfermidades. Lá em Jó capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz: saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Se você ler o livro de Isaías capítulo 1, o profeta fala que Israel está doente desde a planta do pé até o alto da cabeça. E ele fala de chagas. Então é claro que Deus permitiu a ação de Satanás contra Israel por causa de todos esses motivos: pecados, iniquidades, rebeliões, afastamento da palavra, procedimento perverso, desobediência. Aí, querido, Daniel, ele em sua oração insistente e consistente, porque a oração ela tem que ser insistente e também tem que ter consistência. Oração vazia, Deus não ouve. Oração vazia, Deus não ouve. E você pode até ter consistência na sua oração, mas se você não entendeu ainda a parábola do juiz iníquo, Deus quer que a gente seja insistente, sim. Deus quer que a gente bata na porta, Deus quer que a gente fale com Ele. Orar é isso. A Bíblia diz: orai sem cessar. Pastor, quantas vezes eu devo orar no dia? Cada um sabe do seu dia, cada um sabe da sua vida, cada um conhece o seu coração. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2 que só conhece o espírito do homem, o homem. Então você conhece bem o seu coração. Você sabe como está assolada ou assolado o seu santuário. E você precisa orar consistentemente, mas também insistentemente. E na sua insistência, versículo 20, aliás, versículo de número 18, ele diz: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha. Ele está dizendo: Senhor, eu sei que não tem mais santuário, eu sei que o templo está em ruínas, eu sei que está tudo por baixo. O local que o Senhor prometeu olhar, que Josafá citou lá em 2 Crônicas 20, está desolado. Mas Senhor, inclina
os teus ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação. Sabe o que quer dizer isso? Ele está dizendo: eu sei que o Senhor é digno de toda glória, eu estou envergonhado por isso, porque eu não tenho nada a mostrar a não ser desolação, destruição, imoralidade, prostituição, impureza, lascívia. Tudo que eu tenho para te mostrar, Senhor, é coisa que te desagrada profundamente. É a desobediência revelada pelos meus atos, pela minha vida, pela inconstância do meu coração, pela inconsistência do meu evangelho, por tudo aquilo que eu abdiquei, por causa do meu coração mentiroso, pelo meu desejo volitivo, que me levou a fazer, ou a falar, ou a sentir, ou a pensar, ou a querer coisas que não te agradam. E veio tudo isso contra mim, disse Daniel. Veio tudo isso contra nós, diz o Senhor a nós aqui. Satanás, ele se aproveitou da desobediência, do pecado, da iniquidade, da perversidade deles, para assolar o lugar da bênção, o lugar que havia sido prometido a bênção. Assim como ele se aproveita do seu pecado, da sua iniquidade, da sua perversidade, da sua desobediência, para exatamente assolar o teu coração, o teu casamento, aquilo que é bênção na tua vida. Ele tem assolado, ele tem destruído, ele tem matado os teus sonhos. Sabe, tudo isso, irmão, tem um fundamento, tem uma lógica espiritual. E nós, desapercebido que somos, não olhamos para isso aqui de forma realmente profética, não vislumbramos isso para nós, pensamos de forma histórica e desconhecemos que essa história se repete. Ele diz: abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Essa é a revelação de Cristo. Nada que você faz ou faça vai fazer você ser justificado. Você precisa da misericórdia de Deus. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Porque se Deus não agir, irmão, se Deus não ouvir, se Deus não perdoar, se Ele não te atender, se Ele não agir, você estará destruído. Eu conversei com uma pessoa esses dias que passou por um grande problema de ordem familiar, uma jovem. E ela disse que no momento em que ela passou por aquele grande problema, o falecimento de um ente querido, de uma forma muito difícil, ela sendo uma crente, ela de imediato culpou a Deus e de imediato ela disse que xingou a Deus. E eu sei que tem muita gente que não fala, mas pensa. Que não pensa, mas faz. Faz sem pensar. E atribui a Deus as suas faltas, as suas falhas. Porque é mais fácil atribuir a Deus ou a alguém, ao próximo, do que a si mesmo. O que eu admiro muito na oração de Daniel é que ele vai dizendo: nós pecamos. Ele se inclui em tudo isso. Confessei o meu pecado e o do povo, o meu também. Ele como profeta, ele como chefe dos presidentes
dos prefeitos, dos sátrapas, ele poderia dizer: eu não tenho pecado, porque tem muita gente que diz isso e torna Deus um mentiroso. Mas ele começa dizendo: eu também tenho pecado, e o povo também pecou, nós todos pecamos. E aqui vem ele queria instruir-me e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe, 7 semanas. E 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos o quê? Angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido. Quem é ungido? Quando é que isso acontece? Olha, eu tenho, conte comigo, 7 semanas, passam mais 62 semanas. Se eu somar 62 mais 7 dá quanto? 69. E aí o ungido será o quê? Morto. Escreva do lado, já que você não me respondeu: Jesus. E já não estará. Quando Jesus abriu os braços, ele abriu também uma porta. Amém? Jesus não foi morto assim? Ali ele disse: eu sou a porta. Ele abriu a porta da graça. Então nós estamos no período da graça de Deus, que foi aberto pelos braços de Cristo na cruz. 2000 anos de graça. Temos 2000 anos para acertarmos o alvo, que é Cristo, para entendermos a profecia, para nos arrependermos dos nossos pecados, iniquidades, rebeliões, tudo. 2000 anos. E o que é que o povo, o que é que as pessoas fizeram com 2000 anos? Se tornaram piores, mais ardilosos, mais ousados contra Deus, mais prevaricadores, fornicários, abandonaram mais ainda o Senhor, pecaram mais, cometeram mais. Irmão, período de tanta iniquidade, precisa falar, mais rebelião, mais divisão no meio do povo, mais desobediência, mais perversidade. Pegamos o favor, a extensão que nos seria favorável de tempo, o espaço, o lapso temporal que Deus deu para que nós nos beneficiássemos, para que nós o ouvíssemos, para que nós nos agraciássemos com o sacrifício da cruz, com o sangue do Cordeiro,
com a palavra do testemunho, com o Espírito Santo. E ao invés disso, a carta aos Romanos diz que nós pervertemos tudo. Aqui na carta aos Romanos, capítulo de número 1, vou pegar aqui, abra aí comigo. Versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm, está falando com a igreja. Segura a tua Bíblia, levanta. A verdade está aí, ó, na tua mão. Pastor, não tenho ela na mão, não. Então lê Deuteronômio 30 no teu celular, que diz que ela nem está lá no céu, nem do outro lado do mar, ela está na tua boca e no teu coração, para você não pecar contra Deus. Ele diz sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Tudo que Deus fez foi para que a gente fosse santificado, construído, restaurado. Foi para nosso benefício. Deus está provando tudo para o nosso benefício. Tudo. Mas veja, porquanto tendo conhecido a Deus, e você não pode dizer que não conhece, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Como é que se glorifica a Ele como Deus? Primeira coisa, entendendo de uma vez por todas que Ele está em toda parte, vê todas as coisas e ouve tudo, inclusive pensamento. Quer glorificar a Deus? Não é hipocritamente não, filho. Você tem que glorificar em espírito e em verdade. Quer vencer o diabo? Quer fazer descarrego? Está aqui um. Esse é o descarrego espiritual de Deus. Você quer tirar coisa ruim? Está aí. Nessa hora sal grosso não resolve. Pode ter certeza, não resolve. Pode inventar aí penduricalho à vontade que não vai resolver, meu filho. Se isso resolvesse, eu tirava ali da frente o nome shopping da Bíblia e botava loja do Zé das Medalhas. Eu ia morrer, aliás, viver, né? Morrer não adianta. Eu ia viver ganhando dinheiro, cara. O povo para gostar de misticismos. Tudo que é ismo, o povo quer. Se alimenta de coisas que são indoutas, insólidas espiritualmente, porque não tem conhecimento de Deus, não querem ter conhecimento de Deus. E Paulo fala isso a Roma, dizendo assim: não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, 2000 anos, não dá graça.
Não dá graça pelo que come, não dá graça pelo ar que respira, não dá graça pelo carro que tem, ou pela bicicleta que tem, ou por nada que tenha, porque a Bíblia diz: em tudo dai graças. Antes em seus discursos se desvaneceram, murmurando, murmuração. E o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se o quê? Loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou, porque as pessoas não quiseram Deus, porque elas deram as costas. Deus os entregou para quem? Para o mesmo que se aproveitou do pecado de Israel. Satanás foi lançado nesse mundo para exatamente fazer isso: se aproveitar das tuas fraquezas, da tua insolidez, do teu desvaneio, do teu devaneio, da tua indiferença espiritual. Ele se aproveita de tudo isso para fazer gato e sapato da sua vida. Por isso Deus também os entregou às concupiscências. Pensamentozinho ruim, malicioso, imundo. As concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Desonrarem. Caramba, eu estava no meu celular e tem aquele negócio agora que você aperta e fica vendo um bocado de... Como é que chama aquilo, hein? As imagenzinhas passando. Status. Eu esqueço desses nomes. Vocês têm que me dar um desconto, que eu sou da época que computador era um trambolho bem grande. Eu só peguei isso com 20 anos de idade já. Mas preste atenção numa coisa. Eu preferi aquela época. Sabe qual foi a primeira vez que eu vi uma mulher pelada? Eu tinha 19 para 20 anos. Eu fui na casa de um amigo, um primo. Entrei no quarto dele, e no quarto dele tinha a foto de uma mulher pelada. Eu olhei assim: vale, meu Deus. Crente desde os 5 anos de idade. Sinceramente, eu não tinha visto até ali. Porque na minha época tinha tudo o que o povo hoje rejeita. Tinha censura na TV. Tinha censura nas revistas, nas rádios. Então ninguém podia estar cantando imoralidade ou mostrando pornografia na TV. E a própria sociedade censurava quando alguém saísse na rua fazendo qualquer tipo de imoralidade, pornografia, obscenidade. Mulher divorciada naquela época era similar a uma prostituta. Sério mesmo, a sociedade assim. Aí você diz: puxa, que sociedade ruim. Melhor essa de hoje. Essa de hoje está maravilhosa. Essa está fantástica. Essa é tão maravilhosa, tão limpa, tão legal, que é a maior safadeza que você pode se imaginar, que o mundo já viveu, está vivendo agora. Não é? Aí Paulo diz assim, por isso Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrar os seus corpos entre si, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro.
E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estão cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Eu bati um retrato da nossa sociedade aqui, mas Paulo falou isso aqui há quase 2000 anos atrás. Pastor, a graça, o período da graça está? Sim, está acabando. Estamos entrando no 7º milênio, e 7 é o período de descanso de Deus na criação. Coincidentemente não, jesuicidentemente, estamos entrando também no período da 70ª semana. 7 milênios, 70ª semana, tudo no 7, está vendo? A 70ª semana começa quando a porta se fecha. E quando a porta da arca de Noé se fechou, todo mundo gritou do lado de fora, mas não abriu. E quando o arrebatamento vier, você pode gritar, você pode puxar cabelo, você pode chorar, você pode jejuar, você pode orar, você pode evangelizar. Tudo que você não quer fazer aqui, você pode evangelizar. Você pode entregar o dízimo, a oferta, o sacrifício. Você pode vir de joelho, lá da sua casa até aqui, dispensar o ônibus que a igreja manda. Entendeu? Sabe aquela coisa, eu estou em casa, só vou se a igreja mandar um carro. Se não mandar, eu não vou. Naquele dia você vai dispensar o carro, você vai vir de joelho chorando. Mas não vai adiantar. Vai adiantar. Naquele dia você vai prometer que vai deixar tudo: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, peleja, exceção, facção, inveja, bebedice, orgia, coisas semelhantes. Vai deixar tudo. Meu Deus, eu deixo tudo, meu Deus, só me salva, só me tira daqui, me leva, meu Deus, me leva, porque eu vi que alguns já foram, eu não fui. Você vai pedir isso a Ele. Você vai correr para cá, vai ser o crente mais presente nesse lugar, vai ser você. Você vai vir atrás de mim. Cadê? Será que ele está lá no gabinete pastoral? Será que ele está na sala de som? Já que ele não está ali no altar, ele deve estar em algum lugar. Você vai me procurar como nunca me procurou. Em vez de você falar mal, você vai tentar achar palavras bem bonitas para a igreja, para a obra, para o dízimo, para a oferta, para a oração, para o jejum, para tudo que você rejeitou, para tudo que você fez pouco caso e desdenho. Só que nesse dia nada disso vai te valer. Nada vai te valer. Porque após o arrebatamento, inicia a 70ª semana. E na 70ª semana, Jeremias falou isso no capítulo 30, Daniel no capítulo 9, no capítulo 12, Joel no capítulo 2, Mateus no capítulo 24. No dia da grande tribulação, você vai perceber que são 7 anos onde as coisas, irmão, vão ficar pesadas para muita gente. O bicho vai pegar para Israel também. Ao contrário do que você imagina, Israel não vai subir no arrebatamento, porque rejeitaram o Filho de Deus, o unigênito.
eles vão conhecer Jesus no milênio. Aí eles vão conhecer Jesus, que vem com vara de ferro. Mas durante aqueles 7 anos, irmão, não queira estar presente para a grande assolação que esse planeta vai passar. Se você não acredita em mim, acredite no jornal, acredite na meteorologia, acredite nos estudos que estão sendo feitos pela NASA. Acredite que o mundo, do jeito que vai, na destruição que está indo, não vai durar até 2030. O prognóstico é péssimo. Tsunamis, maremotos, um baita de um cometa enorme vai bater no planeta. O que tem de coisa marcada pela ciência, pela NASA, para cá, até 2030, eu não sei por que você está prognosticando tanta coisa para a tua vida, em vez de estar buscando a Deus. Você prioriza tanta coisa, irmão, que naquele dia em que a porta se fechar não vai fazer sentido. Não vai ter misericórdia de quem ficou de fora daquela porta. Porque você teve 2000 anos. Você teve o lapso da graça, o tempo da graça. O lapso temporal, o período em que Deus destinou a que você entendesse tudo. Como Daniel, quando orou, quando jejuou, quando buscou, veio o anjo Miguel para dizer: olha, Daniel, eu vim aqui para te fazer entender. E quando você ora, jejua, se consagra, busca a Deus, quando o teu rosto passa a olhar para o Senhor, a buscar a Deus com súplicas, com orações, jejuns e etc., quando você se devota, se dedica, é claro que Deus manda a mensagem do alto céu para que você tenha o entendimento, o sentido de tudo o que está acontecendo, o que aconteceu e o que vai acontecer. Deus está alertando a igreja. Eu tenho orado: Deus, aviva a tua igreja. Tira esse espírito de morte, esse espírito de frieza, esse espírito de indiferença, essa iniquidade que corrompe as pessoas, essa vaidade absurda. Satanás tem deitado e rolado, porque você conhece a Deus, mas, como está aqui escrito por Paulo, não se importa com isso. Você diz: ó, eu não tenho mais força para orar, para ir para a igreja, para ler a Bíblia, eu não consigo, é o meu marido, é a minha esposa, é por causa disso, é por causa daquilo. No capítulo 10, versículo 11, ele me disse, 10:10, eis que certa mão me tocou. Ele teve a visão de Cristo, a mesma visão do Apocalipse capítulo 1, versículo 13 ao 15, e do 19, versículo 12. Ele teve a mesma visão, aqui do versículo 1 ao versículo 9, ele tem a visão do Cristo, e ele diz no verso 10, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado. Daniel estava como? De joelho e com as palmas das mãos no chão. Está atento às palavras que te vou dizer? Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, você tem que aplicar o teu coração a compreender, e a humilhar-te perante o teu Deus, você tem que se humilhar perante Deus. Foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim.
Então, quando o crente começa, quando a igreja começa a fazer isso, esse movimento de avivamento, onde ela busca compreender, entender, onde ela busca conhecer a Deus, conhecer a palavra, e ela entra em humilhação mesmo, para buscar o Senhor, em oração, em jejum, ela começa a se devotar ao Senhor, a praticar as obras de Deus. Deus ouve a oração dessa igreja. E é isso que Deus está fazendo com alguns, com os que querem. Mas não duvide, assim como foi com Daniel, acontece com a igreja. Quando você busca a Deus, o diabo também vem para cima. Eu vou falar de forma histórica e alegórica para você entender aqui. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Amém? Amém? Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ou seja, agora. E aí ele vai falar muita coisa, irmão, que eu não posso falar hoje por causa do tempo. Mas o que eu queria dizer para você é que na mesma visão de Apocalipse 12, do dragão, da serpente, que resiste à igreja, à mulher, assim também há uma resistência do reino da Pérsia, do reino de Satanás contra a igreja. E nesse período, ele não fala de vitória sobre um rei, mas olha só. Veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. De forma histórica, a gente sabe que eram várias gerações, mas de forma alegórica, nós vemos a profecia se cumprir, em que Satanás vai levantar reis nas nações e vai causar uma grande dificuldade mundial, onde as pessoas vão entrar em conflitos, países conflitados internamente, e haverá reino contra reino e nação contra nação. Lembram disso? E o que está acontecendo em todas as nações do mundo? O presidente do Paraguai agora mesmo só não foi deposto porque o Bolsonaro foi lá e retroagiu num acordo bilateral. Você sabe quantos reis Satanás colocou à frente das nações do mundo para destruir, para engendrar o pensamento que está posto hoje nessa sociedade imunda e corrupta? Você sabe que legalmente falando eu não posso explicitar o que eu quero dizer, mas eu acho que já deu para todo mundo entender. Todo esse movimento tem um porquê, tem um sentido, tem uma formação ideológica. Toda essa deformidade moral, essa deformidade humana, tem um sentido espiritual. Todo o esfriamento da igreja, toda a apostasia da mesma, tem um sentido espiritual. E nos resta entendermos o que está escrito lá em Atos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. Quem tem coração para sentir, sinta.
Isso vem lá do profeta Isaías. Isso chega lá em Atos. Isso também está lá em Apocalipse. Que coisa. Que o povo veja, que o povo ouça, que o povo sinta. O que Daniel pediu para Deus fazer em relação ao santuário, agora a palavra diz que o santuário faça em relação a Deus. Porque vós não sois templos feitos por mãos humanas. E agora, vocês são templos que ouvem, que veem, que sentem. E tem que ouvir, ver e sentir. Amém? E se isso não acontecer, meu pastor, isso já era para ter acontecido. Eu creio que não tem mais tempo para você ficar em dois pensamentos, cocheando aí entre você e o seu eu, ou colocando entre você e Deus o seu, sei lá, a sua obstinação, a sua prevaricação espiritual, os seus desejos, as suas volições, ou dando desculpas para Deus, dizendo que o problema é a família, é o filho, é a mãe, é o pai, é a sogra, é a filha, ocupando a igreja, ocupando Deus, ocupando o Espírito Santo, ocupando. Irmão, chega. Volta o teu rosto para buscar o Senhor com oração e súplica. E entende que você é santuário assolado, que tem que ser restaurado pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. A única forma de você vencer Satanás está aqui, e eu quero finalizar hoje com isso. Apocalipse 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, ser fiel até onde? Até a morte. Não amaram a própria vida. Se você ficar amando essa vida, você não vai ter a outra. Por isso, festejai os céus e vós os que neles habitais. Pastor fulano morreu, passou para a glória. Ele está melhor do que você 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Eu sinto muita falta do meu pai que já foi, mas ele está melhor do que eu. Muito melhor. Porque ele venceu. Ele está lá. E eu estou aqui na briga. E você também. Ele está num canto que Satanás não tem mais força, poder, autoridade, nada. Nós estamos no meio do arraial da guerra, sitiados por todos os lados pelo inimigo das nossas almas. Como um leão, ele ruge ao nosso redor, buscando a quem possa devorar. Mas ele diz: por isso festejai os céus e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe, por tudo que está acontecendo, ele sabe que a porta, ela já começou a fechar. Por toda a invocação espiritual, por eu estar falando aqui para o mundo todo, na internet, você pode ter certeza que os 4 cantos da terra já ouviram a palavra de Deus. Você pode ter certeza que o evangelho já foi para todos. Comprovadamente para todos. Gerações e gerações. Pastor, então o que falta?
carta de Pedro diz que ele apenas espera que alguns se convertam. Mas essa espera, ela se dá por causa do fechamento da porta, do tempo do fechamento. Porque Deus segue o que está lá em Eclesiastes, lá em Provérbios, sobre o tempo de tudo. Há tempo para tudo. O tempo da porta fechar chegou. E Deus respeitou até o último limite, o último minuto, o último segundo. E quando eu falo segundo, tema e trema e estremeça, porque pode ser que se cumpra após eu terminar a fala. E você, assolado de pecado, assolado de iniquidade, assolado de perversidade, de desobediência, de rebelião, você vai ser arrebatado? Fique de pé. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.